Legal. Aqui e agora nós estamos fazendo as representações das vistas principais e rebatimentos dessas vistas, dos desenhos que fazem parte desse conjunto, dessa ferramenta que é a chave grifo. Na aula anterior, nós posicionamos em relação à nossa folha de desenho o desenho da mandíbula fixa e o desenho da mandíbula móvel. Falta agora a gente representar o desenho, por exemplo, da capa, né? Então, nós podemos agora já representar a capa. E para isso nós vamos utilizar aqui o botão da base, né? Para buscar entre os nossos arquivos do diretório esse desenho da capa. Então, vou aqui utilizar esse botão, né? Para selecionar o desenho da capa. Vou pressionar aqui em confirmar. Vou reposicionar esse desenho, né? Eu posso tocar aqui e reposicionar o desenho da vista principal, e já posso até mesmo pré-selecionar a vista da lateral esquerda. Então vou tocar aqui também, já pré-selecionando esse botão para a gente ter a vista da lateral esquerda, e vou utilizar o botão direito do mouse para confirmar essa minha operação. Então aqui nós já temos o desenho tanto da vista frontal quanto o desenho também da lateral esquerda. Agora, feito já essa representação da capa, nessa região aqui mais ou menos, eu vou representar a porca reguladora. Vou utilizar o mesmo caminho, o caminho que é o desenho a partir da base, né? Dessa base da localização das vistas principais, né? Das vistas dos desenhos. E eu vou buscar então o desenho aqui da porca reguladora. Vou buscar esse desenho da porca reguladora e esse desenho eu vou movimentar para essa região. Uma coisa que eu posso também fazer é modificar a direção do desenho rotacionando, utilizando aqui essa opção aqui da caixa de vistas. Então eu vou rotacionar para ter uma melhor visualização. Estou utilizando aqui a escala 1:1 e eu vou pressionar em confirmar essa minha operação. Bom, vejam que aqui eu tenho o desenho, né? Ele está representado em uma vista frontal. Porém, na nossa reprodução, nós vamos fazer essa representação utilizando um corte, né? Um corte parcial aqui sobre a peça. Vamos aplicar esse corte parcial aqui nessa peça, então, dessa porca reguladora. Para aplicar o desenho do corte parcial, nós já vimos na nossa videoaula anterior que nós temos que criar um esboço, né, de um contorno contínuo, base, para criar então esse corte. Então aqui no menu de ferramentas, vamos buscar a opção do esboço e vamos buscar então a criação desse esboço. Então, vamos aqui tocar nessa opção do esboço. E aonde que nós vamos criar esse esboço? Vamos criar esse esboço, buscar mais ou menos essa linha aqui da superfície do meio. Essa linha da superfície do meio, ela vai servir como base aí para a gente então criar o esboço. Lembrando que como isso aqui nós temos uma projeção cilíndrica, então se eu criar o esboço mais ou menos nessa região, ele vai criar uma figura plana mais ou menos aqui nessa altura. Se eu crio, né, nessa linha, vamos lembrar que essa é uma peça cilíndrica, então ele vai criar uma figura plana a partir dessa altura. Então nós queremos criar uma figura plana a partir dessa altura máxima, nessa altura superior máxima. Então eu vou utilizar esse botão aqui, eu vou buscar esse centro, mas nessa região aqui, então vai ser mais ou menos essa posição que eu vou criar o esboço. E esse esboço vai ser de um retângulo que vai abranger, né, toda essa região. Então eu vou aqui criar um retângulo, e esse retângulo ele vai servir como base aí de corte, Então, criei esse retângulo que vai abranger então toda essa área, né, toda essa extensão de área que está inclusa a porca reguladora. Vou pressionar em confirmar essa minha operação. Bom, legal. Agora eu retomo o local das vistas para agora sim criar o corte.
o corte utilizando esse comando do breakout. Então vou utilizar aqui a opção de corte, vou tocar nessa região e ele já selecionou, né, o perfil de corte de forma inteligente. E esse corte ele vai ser em qual profundidade? A profundidade desse corte vai ser exatamente igual à metade, né, a metade do diâmetro. Então, a metade do diâmetro de 24 milímetros é igual a 12 milímetros. Então, nós vamos criar um corte de 12 milímetros. E nós temos que selecionar qual que vai ser a superfície, né, desse corte. Vamos aqui, então, tocar no ponto de corte. O ponto de corte vai ser exatamente a superfície superior. Então, vamos aqui buscar mais ou menos o centro da peça. E vai ser essa superfície superior aqui que nós vamos, então, utilizar como uma superfície de corte. Então, vamos tocar nessa superfície e eu vou aplicar, então, em confirmar. Então, eu peguei ali bem exatamente no centro da peça. Então, dessa forma, eu criei o corte. Só que aqui vejam vocês que eu estou ainda mostrando, né, os contornos não visíveis, né? Eu tenho ainda a indicação dos contornos não visíveis dessa peça. Só que nós podemos mostrar, né, esconder essas linhas, né, de contorno não visíveis. Para isso, nós vamos fazer a seguinte edição. Eu vou utilizar um duplo clique sobre a peça e vou selecionar essa segunda opção aqui. Em que nessa segunda opção eu não mostro, né, não faço a indicação aí das linhas de contorno não visíveis. Então, vou pressionar aqui em confirmar. E agora sim, né, nós já temos então a representação, né, desse desenho, dessa porca reguladora. Bom, falta agora fazer a representação do desenho, trazer essa representação da mola, né? Então, falta fazer a representação do desenho da mola e também falta fazer a representação aqui do detalhe dos dentes serrilhados. Vamos fazer primeiro a indicação do desenho aqui da mola. Então, na mola, aqui nós vamos ter basicamente, né, duas vistas, né, uma vista frontal e uma vista aqui lateral esquerda. Melhor dizendo, não uma vista de um corte. Então, vamos aqui, né, voltar para o nosso trabalho, do nosso desenho. Eu vou buscar aqui no local de visualização das peças, eu vou buscar o desenho da mola. Vou buscar esse desenho dessa mola. Esse desenho ele está também na escala 1:1. A escala aqui 1:1. Eu vou trazer esse desenho para essa região. E vejam aqui, pessoal, que a vista, né, que ele selecionou foi a vista frontal. Mas não é essa vista frontal que nós temos aqui na nossa reprodução. Então eu vou buscar, utilizando aqui as faces do cubo, eu vou buscar uma vista melhor para eu fazer essa representação. Como, por exemplo, a vista direita. Ou então essa vista aqui, nesse caso superior, mas não é essa ainda a vista. Então eu vou aqui rotacionar, né, o cubo até buscar a vista que melhor faz essa representação. Feito isso, eu posso aqui então utilizar o botão de pressionar aqui OK e confirmar a minha operação. Bom, legal. Agora, qual que é o próximo passo? O próximo passo é criar a representação do corte da seção. Então, para isso eu vou utilizar aqui, como nós já vimos em outros momentos, né, principalmente na aula anterior, na videoaula anterior, nós vamos utilizar esse botão aqui de corte. Vou tocar sobre essa peça e depois que eu toco sobre a peça, eu tenho a opção aqui então de criar a linha de corte. Vou criar uma linha de corte vertical, movimento o mouse. Depois que eu fiz o segundo toque, eu movimento o mouse para a direita, porque é para esse lado que eu vou criar a linha de seção. Nesse caso, a vista, né, ela acabou sendo rebatida dentro da própria vista, né? Então eu vou utilizar aqui um contorno. Eu posso tentar buscar a movimentação, né, desse desenho, ou então eu posso refazer, né? Posso refazer utilizando aqui o comando de retornar, né? Vou novamente fazer esse processo, né? Então aqui eu estou criando a linha de corte, vou tocar sobre a segunda peça, vou utilizar o comando de continuar e vou movimentar o mouse. Só que ele está fazendo o rebatimento aqui da vista dentro da própria seção. Eu quero que esse rebatimento seja fora da seção.
Vou utilizar mais uma vez Bom, agora o próximo passo é nós fazermos a representação do corte, o corte C. Então nós já fizemos a representação do corte A junto à mandíbula fixa, fizemos a representação do corte B junto à mandíbula móvel. Agora vamos representar a largura desse componente, né, utilizando o corte C. Então eu vou tocar nessa opção de ferramenta aqui da seção, eu vou tocar também nessa ferramenta de desenho, e aqui eu vou criar então o corte C, tocando nessa parte superior, movimentando o mouse para baixo, né, para criar essa linha vertical. Vou utilizar aqui o botão, movimentando o botão para o lado aqui da direita, vou utilizar aqui a opção de continuar. E depois que eu utilizo essa opção aqui de continuar, eu posso, por exemplo, agora trazer a vista, né, para fora, né, do desenho, para então criar esse corte C. Aqui ele trouxe, né, como corte DD, então eu posso utilizar, por exemplo, um duplo clique sobre essa região para fazer essa edição, né? Na verdade, então é o corte C, que está sendo representado então com essa escala 1:1. Então essa aqui é a representação da mola. Posso inclusive fazer algumas edições, por exemplo, trazer para mais próximo ou trazer para mais distante. Falta agora fazer a representação do detalhe C. O detalhe C que está relacionado com a indicação dos dentes. Essa é a indicação aqui dos dentes, eu posso fazer mais ou menos aqui nessa região, né? Nessa região onde eu tenho as representações que estão associadas aqui com a mandíbula móvel. É claro que essas indicações ficam melhor representadas quando ela está mais próxima, né? Quanto mais próxima aqui da indicação, fica um tanto melhor. Então eu vou fazer essa indicação do detalhe C. Vou escolher aqui mais ou menos essa região aqui do dente para fazer essa indicação. Vejam que aqui a janela acabou sobrepondo, mas eu consigo movimentar utilizando o botão de rolagem, não consigo fazer essa edição. Vou aqui buscar a escala de 3:1. Vou também fazer a indicação que é o detalhe número C. Esse detalhe eu vou utilizar uma forma retangular, né, e vou buscar aqui um contorno contínuo em torno do ponto que eu vou criar, então, essa indicação do detalhe número C. Vou mostrar quantos dentes. Uns 3 dentes. Os 3 dentes talvez seja suficiente. Eu vou trazer aqui para mais ou menos para próximo, né, dessa região. Quanto mais próximo aqui do desenho, do detalhe, fica melhor para essa indicação. E depois aqui o texto eu posso, né, fazer essa indicação aqui, para mais próximo, né, fazer essa edição. Então, dessa forma, né, nós temos aí basicamente aí a representação, né, de todas as vistas, todos os detalhes. Depois nós vamos ter que fazer uma edição aqui também, já quando nós formos fazer a cotagem, né, nós vamos ter que fazer uma edição relacionada com essa profundidade aqui do corte do orifício. Podemos fazer também mais alguns ajustes, né, nessas indicações aqui dos detalhes. Mas isso tudo vai ser um assunto para a próxima videoaula. Então, um até mais e um obrigado.